Bom, a gente fala mais com a Selma Dias agora, que acompanhou a movimentação da equipe de transição do novo governo. Uma das principais preocupações é garantir recursos no orçamento do ano que vem para custear gastos considerados inadiáveis pela equipe do presidente eleito. Ao vivo, então, direto do Senado, a Selma conta aí os detalhes para a gente. Boa noite, Selma. Oi, Lara, Paulo, boa noite a vocês, a todos. Olha, para garantir esses recursos, a equipe do presidente eleito Lula já começa essa transição correndo contra o tempo. E eu digo isso porque a proposta apresentada hoje aqui no Senado é alterar a Constituição até 15 de dezembro, aprovando uma PEC para autorizar a União a descumprir o teto de gastos públicos em áreas específicas. Isso permitiria, por exemplo, o cumprimento de políticas consideradas emergenciais. No caso, aí, uma delas, o pagamento de R$600 do Auxílio Brasil já em janeiro do ano que vem. E aí, nesse sentido, o coordenador da equipe de transição, o senador eleito, o Wellington Dias, prometeu para a semana que vem um levantamento completo dos recursos necessários. Então, até terça-feira, a equipe de transição deve apresentar o texto desta emenda constitucional. E aí, de agora em diante, a ideia é que ele já comece a costurar os apoios necessários para aprovar essa PEC. Nós acompanhamos esse primeiro dia de trabalho oficial da equipe de transição do novo governo aqui em Brasília. Preparamos uma reportagem que você acompanha agora. O primeiro dia em Brasília da equipe que coordena a transição do novo governo começou com uma reunião no Senado para discutir o orçamento do ano que vem. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, chefe dessa equipe, e seus coordenados se encontraram com o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro. Na reunião foi definida uma estratégia para atender às demandas sobre o orçamento de 2023. De comum acordo, decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis. A ideia é fechar o texto da emenda constitucional até terça que vem, quando vai ocorrer um novo encontro. O objetivo é garantir o valor do programa de transferência de renda em R$600 e garantir também a manutenção dos serviços públicos e obras públicas que não podem parar. À tarde, a equipe esteve aqui no Palácio do Planalto para entregar a documentação que formaliza o processo de transição. Os integrantes foram recebidos pelos ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, e da Secretaria-Geral, General Eduardo Ramos, além de assessores. A transição já começou, eles estão designando o Centro Cultural do Banco do Brasil. Amanhã a Glaze e o Mercadante até vão lá fazer lá uma visita e nós deveremos começar a partir de segunda-feira da próxima semana. Depois do encontro no Palácio do Planalto, a equipe do governo eleito foi até o Tribunal de Contas da União. O TCU criou um comitê para acompanhar a transição. Após a reunião, Alckmin falou sobre o encontro que teve nesta quinta-feira com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente convidou, nós já estávamos saindo já, para que fosse até lá o seu gabinete e reiterou o que disse o ministro Ciro Nogueira e o ministro General Ramos da disposição do governo federal de prestar todas as informações, colaborações, enfim, para que se tenha aí uma transição pautada pelo interesse público. E na manhã desta quinta-feira, membros do atual governo se reuniram com integrantes do tribunal. Os ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, e Paulo Guedes, da Economia, foram recebidos pelos ministros Bruno Dantas e Antônio Anastasia. A transição do governo atual para o novo governo garante ao presidente eleito o direito de constituir uma equipe com 50 cargos especiais. A transição se baseia fundamentalmente em troca de informações. Então, qual que é o cumprimento que nós devemos fazer no acompanhamento? É exatamente seguir, velar para que as informações fluam de maneira oportuna, no tempo adequado e que sejam de fato aquelas que foram solicitadas.